o nosso Salvador. Irmãos, como eu falei para vocês, eu quero fazer uma pergunta antes de abrirmos a Bíblia para a gente ler, porque o que nós vivemos esse final de semana, eu e minha esposa, é algo que Deus quer falar conosco nesta noite também, tem muito a ver, sobre unidade, sobre caminhar juntos, sobre unidade. Abra suas Bíblias, por favor, em Atos 2, de 42 a 47, e alguns irmãos aqui já sabem, eu trabalho há quase 10 anos num projeto chamado Ação Resgate. O nome já diz resgate, tá? Eu sei que tem muita gente que pode torcer o nariz, às vezes, porque não foi bem passado isso na época, mas esse projeto é para restauração de vidas, e não é para restauração de vidas de não crente, não, é para restauração de vidas de crentes, infelizmente. E nós choramos muito ali esse final de semana, né? Nós estávamos passeando porque estava só eu e ela, eu e meu amor, né? Então a gente estava passeando, mas quem se dedica, assim, quem busca fazer a obra do Senhor, nada é pesado, porque quando você faz com amor, quando você busca se dedicar e entende que Deus está no projeto, né? Que Deus está te usando para isso, aí você se sente muito feliz por isso, não se sente cansado, nem fadigado, nem rouco, né? Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, vidas ali são impactadas, e eu estava orando aqui agora, e Deus perguntando para mim, mas eu pergunto para a igreja, o que é fazer o trabalho de Deus, o trabalho do Evangelho? Qual é o trabalho verdadeiramente que Cristo nos chama, que o Espírito Santo fala ao coração, aos nossos corações, para que nós façamos? Talvez você pode achar que é cantar, talvez você pode achar que é pregar, não está errado, tá, irmãos? Você está dedicando pelo menos uma parte do seu tempo a fazer algo, né, para que a obra do Senhor funcione. Mas se você lidar com um jovem, como eu lidei esse final de semana de 20 anos, chorando no meu ombro, porque ele nunca recebeu um abraço do pai, aquilo me quebrou. Ele chorava de um lado e eu não podia chorar, porque eu estava ministrando para ele, e aquilo eu engasguei na hora. Aí só falei para ele: calma, que depois nós vamos conversar melhor, porque durante a ministração você não pode ficar muito tempo parado ali, você tem que deixar para outro, tem que esperar encerrar o congresso para você conversar com essa pessoa. Aí você vê outro no próprio grupo, não sabia quem eu era, porque eu estava ministrando, e ela estava com abstinência de droga, e ela pergunta para mim, eu falei: e quem é você? Eu posso falar o nome dela, porque ninguém conhece ela aqui, é uma tal de Dani. Aí ela fala para mim bem assim: eu sou recém-convertida, mas eu ainda estou cheio de vontade de fumar. Eu falei: olha, calma, que isso é normal. Eu não podia falar para ela que eu passei pelo mesmo processo dela, não naquele momento. Eu tinha que esperar terminar o congresso todo, para que ela pudesse absorver aquilo que estava sendo falado ali, para que houvesse transformação, para que o Espírito Santo de Deus pudesse tomar a vida dela e firmar ela no espaço dela. Ao longo dessa caminhada, que a gente faz uma caminhada no sítio, ministrando em várias oficinas, e tem oficinas da família, tem várias oficinas, das drogas também, tem várias oficinas. Então a gente fica pensando bem assim: gente, eu às vezes estou no meu conforto, de pregar dentro de uma igreja, falar dentro de uma igreja, maravilha, glória a Deus, porque a gente está ajudando a alimentar vidas também, que necessitam ser alimentadas. Mas se você for olhar, quantas pessoas que se intitulam crentes, estão quebradas, estão destruídas, estão necessitando de um abraço, estão necessitando de um aperto de mão, de uma palavra amiga, de alguém que fale para eles: eu estou com você, estamos juntos, nós vamos estar em oração. Eu peguei até uma lista de oração, que agora é responsabilidade nossa, trazer a lista desse pessoal, para estar orando pela vida deles. Não porque a gente pode fazer nada, mas porque Deus pode fazer todas as coisas, porque é Ele quem faz, não somos nós, mas Ele coloca no nosso coração.
E nós viemos de lá chorando dentro do carro, ouvindo louvor e se derramando em lágrimas, porque o Espírito Santo de Deus nos comove a amar essas pessoas, a cuidar dessas pessoas. E talvez o poder de caminhar junto. O que tem a ver com isso? Uma pequena introdução, mas nós vamos entrar agora no texto, que diz o seguinte, Atos 2, 42 a 47, um texto muito conhecido. Minha irmã, beijo, te amo, viu? Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios do temor de Deus. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham tudo em comum. E vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava os que haviam de ser salvos. Amém? Pai, a tua palavra foi lida nesta noite, Senhor. Nós simplesmente, ó Deus, queremos ouvir o Senhor, Pai, falar aos nossos corações, Senhor, nos despertar, Senhor, para a verdadeira, Senhor, atitude e vontade, ó Deus, de fazer algo pelo Senhor. E quando nós queremos fazer algo pelo Senhor, Pai, nós temos que fazer algo pelo nosso próximo. Às vezes não é sobre dinheiro, às vezes não é sobre carro, às vezes não é sobre casa, mas é sobre amar, é sobre estender a mão, é sobre trazer para perto, é sobre dar aquela palavra de conforto, aquela palavra de amizade, de amigo, Pai. Ó Deus, palavra de amor, Pai. Que os nossos corações, Senhor, possam, Senhor, entender nisso nesta noite, Pai, através desses textos, ó Deus, que o Senhor vai explanar aqui para nós. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, veja bem, tudo isso acontecendo. O texto diz que eles viviam e tinham tudo em comum. A ponto, parece uma utopia, né? Algo assim bem distante, bem que talvez não possa acontecer. Eles tinham tudo em comum, partiam o pão. Veja bem, gente, eu digo que a gente começa a viver isso nas igrejas a partir do movimento celular, né? Vocês concordam comigo, líderes de células? Amém? Líder, líder e quem convive em célula. Sabe por quê, irmãos? Porque ali, aquele momento de célula é um momento tão gostoso, aonde você vive esses princípios desta igreja, da igreja primitiva. É lógico que nós estamos há anos-luz de ser esta igreja, mas ela identifica-se mais com isso aí. Por quê? A gente fala sempre o seguinte, o pastor fala que a igreja é uma igreja de duas asas, no templo e nas células, e que o coração da igreja é as células, é onde as pessoas convivem, se relacionam, são tratadas ali diretamente e vêm para a igreja todo mundo louvar ao Senhor. E isso é essa unidade. O que é uma unidade? Eu falo assim que a unidade é semelhante ao casamento, né? A igreja, a Bíblia fala que nós somos um, depois que nós casamos. Vocês concordam? Se somos um, geralmente eu estou casado há 37 anos. Quando eu vou falar alguma coisa com minha esposa, ela já vem com a resposta daquilo que eu vou falar para ela. Quem é casado aqui sabe disso, amém? Não é isso? Parece que vocês estão assim, como diz o pastor, né? Se comunicando por osmose, mas não é. É o Espírito Santo de Deus que testifica em nós que somos um, né? E assim deveria ser a igreja, unânime, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e o corpo nosso funciona em sintonia de acordo com a nossa mente, com o nosso coração, né? De acordo com o nosso coração. As nossas mãos, nossa mente, nossos olhos funcionam de acordo com o nosso coração. Então Cristo, cabeça, e nós somos os membros. Essa é uma ilustração dessa unidade que esse povo vivia. Mas então, fazendo uma breve introdução aqui, Atos 2, 42 e 47, ele apresenta um dos relatos mais bonitos da igreja primitiva. E geralmente,
É muito lindo quando você lê esse texto. Caramba, que igreja maravilhosa, né? Eles tinham tudo em comum, eles se amavam, eles partiam o pão e tal, e todo mundo, né, comia na mesa, todo mundo, né, tudo que era de um, não era de um, era de todo mundo. É algo lindo, algo maravilhoso, realmente. Mas, porém, depois do Pentecoste, milhares de pessoas vieram e aceitaram a Cristo. Mas o impressionante não foi apenas o número de convertidos, foi a maneira como as pessoas passaram a viver. Nós conseguimos viver hoje dessa forma, unânimes, dividindo o nosso pão com o nosso irmão. Você consegue fazer isso? Dividir o seu pão com o seu irmão? Hein? Ah, mas eu só tenho um, eu não posso dividir com ele, não. Mas se eu amo meu irmão, sabe o que eu tenho que fazer? Né? Segundo a palavra, eu tenho que alimentar primeiro a vida do meu irmão. Mas esse irmão está errado. Por que está errado? Hein? Por que estaria isso errado? A Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Porque quando você dá e quando você faz algo por alguém, em que você vê essa pessoa feliz, a felicidade é muito maior na sua vida. Ela multiplica muito mais em você do que na vida daquele que recebeu. Porque você se sentiu o quê? Que você pode ser útil na vida de alguém. Que você pode ser usado para ser útil na vida de alguém. Ou seja, a igreja, ela não é apenas, eles não eram apenas frequentadores, não frequentavam simplesmente uma reunião. Eles estavam juntos, eles eram unânimes, era uma família espiritual, assim como nós somos uma família espiritual. Amém? Amém, irmãos? Nós somos uma família espiritual. Nós só estamos precisando sintonizar essa unidade, mais ainda. Não que ela não esteja 100% não sintonizada, mas nós precisamos sintonizar mais isso, para que a gente possa chegar a que as pessoas entrem aqui, não porque nós estamos pregando, mas porque eles estão vendo algo de diferente aqui neste lugar. Eles estão vendo Deus fazer a obra nas nossas vidas e entender que o amor de Deus está aqui, para que outras pessoas venham. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja hoje precisa recuperar essas características. Tem muitas características que a igreja está fugindo dessas características. Nós precisamos recuperar a palavra, a comunhão, a oração, a generosidade e a evangelização. Viu? Palavras, palavras e palavras. O que me acontece? Palavras, nós precisamos focar mais em ler a Bíblia. Porque se nós queremos que Deus comunique conosco, precisamos ouvir também Deus. Não há uma comunicação somente de uma pessoa, porque ela é uma via de mão duplas. Quando você fala, alguém ouve, né? Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Mas se você não lê a Bíblia, você vai orar e você fica lá, Senhor, fala comigo. Como? Se você não fala, se você não ouve Deus, mas você vai me dizer, talvez alguém vai dizer, mas a Bíblia, né, não vai falar isso, né, pelo amor de Deus, né? Se é cristão, você não vai dizer que a Bíblia é só um livro, né? Hein? Se ela transformou as nossas vidas, ela é muito mais poderosa do que qualquer livro. Amém, irmãos? A própria Bíblia fala que ela é uma espada de 2 fios ou 2 gumes, né? Que penetra até o interior das nossas juntas e medula e sonda as intenções do nosso coração. Ok? Então, veja bem, uma igreja que persevera na palavra. Nós estamos ali em Atos 2,47. Uma igreja que persevera na palavra. Vamos lá. A primeira característica da igreja era a dedicação ao ensino dos apóstolos. Se dedicar ao ensino dos apóstolos. Tudo aquilo que eles ouviam, eles procuravam multiplicar aquilo que eles ouviam, né? Se ouve, você vai multiplicando, replicando. Então, eles queriam aprender, eles tinham fome da palavra. Quem tem fome vai ser saciado. Mas às vezes nós sentamos no banco, ei, presta atenção aqui. Às vezes você senta no banco, não sei para quem estou falando, não conheço a vida de ninguém, não sei qual é a sua dedicação em casa em ler uma palavra,
em fazer o seu momento de culto doméstico, porque vai chegar a hora que os dias maus virão. A Bíblia fala sobre isso. Por isso que nós precisamos observar a palavra de Deus. Nós não entendemos, mas nós lemos a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai falar ao coração de cada um quando você tem dúvida. Se você tem dúvida, não tenha dúvida, peça que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração através da palavra. A Bíblia, ela é, eu até falo isso, manual de instrução, mas tem muita gente que não gosta de ler manual de instrução, mas esse manual nós precisamos, que ele é um manual de vida, não é nem de instrução, é um manual de vida, porque tudo aquilo, qualquer dúvida que você tem na sua mente, a Bíblia responde para você, ela vai responder para você. Aí, mas como que eu não vi isso lá ainda? Porque você não leu a Bíblia, porque você não orou a Deus pedindo discernimento através da palavra. É simplesmente por isso. Eles queriam aprender, eles tinham fome da palavra. Uma igreja forte não é construída apenas com bons eventos, com música boa, né, Brista? Cadê Brista aqui? Está aqui? Está ali. Com música boa, né, Dani? Não é só construído com isso, de forma alguma, mas ela é edificada sobre a palavra de Deus. É muito gostoso nós ouvir esses louvores, nos leva, né? Parece que nos aproxima mais de Deus, mas nós precisamos nos alimentar da palavra. A palavra é alimento para nossas vidas. Eu sempre falo, às vezes quando eu estou comentando algum assunto na célula, a planta necessita de água, a planta necessita de adubo, senão ela vai secar e vai morrer. E nós precisamos de arroz, feijão, carne e proteínas para que o nosso corpo físico esteja bem, esteja em forma, esteja disposto. Mas a nossa vida espiritual também precisa ser regada pela palavra de Deus, ser alimentada pela palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, como é que você vai se manter vivo espiritualmente? Como é que você vai se manter em unidade com esse Deus vivo, com esse Deus maravilhoso, que cuida de nós em todo tempo, em todo momento? Veja bem, precisamos perguntar, estamos buscando verdadeiramente conhecer a palavra de Deus? Essa é uma pergunta retórica. Você vai fazer dentro de si, examinar, pois o homem é si mesmo, né? Então examine-se exatamente, cada um de nós nos examinemos, se verdadeiramente estamos conhecendo não só a palavra, mas conhecendo o Deus da palavra, porque Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, o justo. Nós precisamos também, a pergunta é, estamos ensinando os nossos filhos e adolescentes, porque a gente lida com muitos adolescentes, muitos jovens, desestruturados emocionalmente, não talvez, até no lar também, né? Mas o que acontece? Às vezes eles querem se chegar, eles se chegam a Cristo, eles entregam as suas vidas. Então é muito difícil você cuidar dessa vida, se você cuida uma vez por semana, 2 na célula ou alguma reunião, se ele vive totalmente em casa, num lar desestruturado, se ele tem uma vida que já não começou com base. Se eu falar isso aqui, parece que é chover no molhado, mas é uma coisa muito séria. Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar do caminho. Esse é o processo. Então nós pegamos pessoas quebradas, pessoas machucadas, e espiritualmente isso também nos deixa exaustos, porque a gente está intercedendo por vidas ali, às vezes que estão sofrendo na mão do inimigo, às vezes justamente por não ter esse lar estruturado em casa. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, em seu infinito amor, Ele tem cuidado de tudo e tem nos instruído a fazer isso também, né? É lógico, com a permissão dEle, com a vontade dEle, com a direção dEle, porque sozinho nós não podemos fazer nada, não somos ninguém. O próprio Jesus falou isso, né? Sem mim, nada podeis fazer. Ó, né? Se nós podemos alguma coisa, é porque estamos nele, né? Ele fala o que mais? Hein? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Qual é a segunda parte? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aí você vai dizer assim, mas ele é Jesus. Mas você não está em Jesus? Ele vai te ajudar a vencer o mundo. Agora, se você não tiver, você vai sofrer sem a ajuda, porque você não
Clamou ajuda séria. Às vezes você está buscando ajuda em outros lugares que não vão poder te ajudar, jamais vão poder te ajudar. Eu estava ministrando nesse final de semana, muitas vidas chorando, e às vezes com medo de expor para mim o problema dela. Eu falei, fica tranquilo porque eu não estou aqui para julgar você. Quem sou eu? Eu sou um pecador também, mas o próprio Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Você acha que Jesus veio para julgar o mundo? Se viesse, não estava tudo morto, estava todo mundo destruído, mas Jesus enviou ele para resgatar, para tratar, para curar, para cuidar, para trazer de volta a verdadeira identidade que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito. Que mensagem linda, né? Quando alguém pergunta qual é a essência de Deus, a essência de Deus é o amor. Amor, amor é amor. E a gente pergunta, quem sou eu, um ser tão insignificante, para que mesmo todas as besteiras que eu faço, Deus continua me amando, porque o seu amor, ele é imutável. Ele continua te amando, mas continua também buscando a sua correção no amor, para que você volte à verdade, para que você volte a caminhar por ruas claras, trazendo assim a luz às nossas vidas. Ou seja, a igreja de Atos 2:42, ela não vivia isolada. Eles estavam juntos, compartilhavam suas vidas, suas necessidades, suas alegrias. Olha só que legal, é gostoso na célula, né, Juarez? Quando a gente está ali, né? Nossa, que alegria, compartilhando, aquela turma toda. A gente está lá, a gente tem bastante adolescente, né? Que adora comer. A gente fica feliz quando a gente vê eles, meninos lá. Olha que maravilha, está todo mundo aqui, ó. Mas mais importante de tudo, não é só se preocupar com o alimento que perece, né? Porque lá nós temos com abundância, né, Elimar? Na casa do nosso anfitrião tem bastante, né, salgadinho para os meninos lá, e glória a Deus por isso. Eles têm um coração muito aberto para isso. Mas o que a gente quer que eles entendam, que eles comam, é a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, a palavra que vai levar eles para a eternidade, para um novo patamar. Então é necessário que nós precisamos orar, estar intercedendo, principalmente pela vida desses adolescentes, desses jovens, que andam muito perdidos no mundo aí, sem noção às vezes nem do que estão fazendo. Mas nós precisamos continuar orando, jejuando, pagando o preço por essas vidas. Aí você vai perguntar, por que eu tenho que pagar o preço? Se está tudo bem comigo, estou confortável, não está faltando nada, Deus tem me abençoado. Mas se Deus tem me abençoado, glória a Deus, Ele está me dando a visão que eu preciso abençoar outras vidas também. Eu preciso pagar o preço por essas vidas também. Sabe por quê? Jesus pagou o preço por nós, e nós não merecíamos. E como que nós vamos dizer que somos cristãos? Geralmente quem diz que é cristão tem que ter a identidade de Cristo. Qual é a identidade de Cristo? Amar as pessoas incondicionalmente. Mas às vezes você não ama nem a si mesmo, portanto você não tem condição de amar ao próximo, né? Aqueles 2 mandamentos lá, Deus amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, né? E muitas vezes a gente nem se ama, e não tem condições de amar o outro. Como a própria Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Com certeza ambos chegarão junto no buraco, né? Ou seja, tem que ter alguém de olho aberto para guiar um cego. Desculpa, estou fazendo só uma ilustração disso aqui. Alguém que queira verdadeiramente ajudar alguém a caminhar, a enxergar a luz de Cristo. Amém? Há pessoas dentro da igreja que precisam de uma palavra, de um abraço, de uma oração, de alguém que diga, nós estamos juntos nisso aí, eu estou com você. Mas não é só estamos juntos no WhatsApp não, que já vi muito isso, né? Estamos juntos. Quando você precisa do camarada, você nem vê mais. Mas é junto mesmo, é parceria, discipular, andar do lado, né? Procurar sempre durante a semana, investir. Eu falo que é investir, não gastar tempo,
Porque, gente, a gente não faz isso, né, Juarez? A gente não faz isso, não é porque a gente não tem nada para fazer em casa, não. Não é porque a gente não tem trabalho para fazer, não. A gente faz isso porque a gente quer ver o amor de Deus atuando na vida dessas pessoas também. Porque aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos passar para outros de graça também. A própria parábola lá, da lâmpada, né? Você não vai acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de um pote escondido para que ela não clareie a casa. Mas você vai pegar e colocá-la no lugar mais alto para que ela possa clarear aos outros. Ou seja, se a sua luz brilha, você precisa estar brilhando para que outras pessoas vejam também. Não se esconda, não seja crente secreto, que as pessoas às vezes nem sabem quem você é, porque você tem vergonha de dizer que é crente. Não sei para que eu estou falando isso aqui, nesta noite, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que falar essas coisas, mas que Deus possa tratar em nós, nossos corações, aquilo que precisa ser tratado através da palavra dele. A igreja, ela precisa ser uma família, ela precisa cuidar de uns dos outros, ela precisa cuidar das emoções nossas. Primeiro nós temos que estar bem, emocionalmente, né? Espiritualmente, para cuidar de outra vida, aquilo que eu citei aqui agora. Um cego não pode criar outro cego, então nós precisamos estar bem para cuidar de outras vidas, né? Isso é importante, isso é essencial na vida, ok? A igreja, ela também, quando sofre, todos se importam. Quando um vence, todos celebram. É verdade, irmãos? Quando um vence, quando um está bem lá, você está celebrando? Ei, fulano comprou um carro, fulano comprou uma casa zero. Glória a Deus pela vida do irmão, louvado seja Deus pela vida dele. É isso que você faz? Ou você fica lá, está vendo? Deve estar roubando, deve estar vendendo droga. O que esse cara está fazendo por que Deus, e questiona Deus ainda, por que Deus só abençoa ele, não me abençoa eu? É mentira, irmãos? Não preciso falar nada não, tá? Não preciso falar nada não, só pensa, né? Mas se alegrar com os irmãos, se alegrar com a felicidade dos outros, irmãos. Eu sempre estou aqui pregando aqui, dando aula de batismo no Descubra. Os meninos aí que já passaram pela sala de batismo comigo aí, eu sempre falo para eles, a minha alegria um dia é ver vocês aqui dando aula, a minha alegria um dia é ver vocês dirigindo a célula, a minha alegria um dia é ver vocês aqui pastoreando a igreja, sentado lá no fundo lá. Falei, louvado seja Deus, que Deus me usou para que aquele jovem pudesse hoje estar ali, ó. Eu pude ser instrumento para a vida dele, instrumento de fazê-lo crescer na presença de Deus, de ele poder estar ali servindo a Deus, e a alegria se encher no meu peito e dizer que louvado seja Deus pela sua vida. Eu posso usar aqui o exemplo do Léo, né? O Léo passou por mim na sala lá, ele participava de uma célula, e eu falei isso na época, não foi, Léo? Louvado seja Deus, já é líder de célula, né? Creio em nome de Jesus, futuramente vai ser um coordenador também, né? Então, ou seja, é sobre isso, é sobre nós ajudarmos as pessoas a crescer na fé, a viver um novo patamar com Deus, né? Em plena humildade, buscando assim a direção dele. Não seja apenas alguém que participa da reunião, que participar da reunião é fácil. Seja alguém que participa, na realidade, da vida dos irmãos, porque há muita necessidade na célula, em relacionamentos, unidade, em sermos um, né? Então nós precisamos ser um de uma forma geral, e entender que Cristo é o cabeça. Só nós vamos andar em unidade se Cristo for o cabeça da igreja, se Cristo for o cabeça de cada célula ali, nos ajudando, né? Nos dando força para ali assim alimentar aquelas vidas da palavra de Deus. Uma igreja que persevera em oração, né? Ponto 3 aqui, a oração fazia parte da rotina da igreja. Você tem orado, irmão? Você tem buscado a Deus? Você tem dedicado a sua vida na oração? Pelo menos pela sua família, pela sua casa, pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Orar por quem a gente ama é muito fácil, né? Por quem a gente conhece. A gente ora às vezes pelos nossos. Deus sabe, Deus conhece. Já viu isso? Deus sabe da vida. Deus sabe o que está passando lá, Ele sabe. Deus sabe, mas Ele quer ouvir você falando, entregando a vida do irmão na presença do Senhor, em amor, porque é o amor.
A essência de Deus é o amor. Então nós temos que orar uns pelos outros, orar justamente para que não venham cair essas pessoas. Nós devemos cuidar uns dos outros com carinho, com amor, discipulando, ainda que seja pesado, irmão, ainda que seja pesado, porque às vezes tem vidas que é pesado você carregar, é muito difícil carregar, mas você fala, Deus está me dando graça, Deus está me dando sabedoria, eu vou continuar carregando até Deus falar assim, agora pode deixar, deixa ele ir, sabe, mas a gente precisa fazer isso. Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que parece que não tem, eu não tenho pique para isso não, cuido mal da minha casa, cuido mal da minha vida, não dá para cuidar de vida do outro não, mas às vezes isso aí que acontece, isso é chamado, né? Deus chama, aliás, Ele não nos chamou por acaso. Eu falo assim que em Atos 28 ali, fala o seguinte, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou o que? Ide pastores, ide missionários, ide evangelistas. Não, ele só falou ide. Para que ele falou isso? Para a igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja aqui, irmão? Levanta a mão, quem é a igreja? Então ele falou para nós. Mas aí, eu até falo isso quando eu estou pregando para os meninos lá, quando eu estou dando aula, eles falam assim, mas eu já ouvi muito isso. Mas eu não conheço a Bíblia não. Como é que eu vou pregar para alguém? Eu falei, vem cá, Jesus fez alguma coisa na sua vida, mudou, fez alguma diferença? Fez isso. Isso é você pregar o amor de Deus, cara. É você dizer que você foi transformado e falar isso para outro com entusiasmo, fé. Porque aí o Espírito Santo de Deus vai fazer aquela pessoa entender que há mudança na palavra de Deus, que há vida, né? E precisa ser falado. Então é sobre isso. E a gente tem que expor, falar sobre o amor de Deus, aquilo que Ele faz em nós e tem feito através de nós. Quando uma igreja ora, Deus trabalha. Quando uma igreja ora, Deus trabalha. Nós precisamos orar mais, irmãos. Orar muito mais. Precisamos tirar vários momentos. Apesar de que, às vezes, nós fazemos sempre plantões. Como é que chama aquela semana de oração, né? Nós fazemos uma semana de oração. Sempre que o pastor programa isso, a gente acaba fazendo. Então, precisamos orar, principalmente, irmãos, pelas famílias. Pelas famílias. Por quê? Porque, assim como eu creio, a gente chama as pessoas que têm família, que são pais, que cuidam dos seus lares, tem muita gente que chama de conservador, né? Se for isso, eu sou conservador, sempre serei, tá? Porque do Evangelho me dá esse respaldo de ser conservador, de ser pai, de ser cuidadoso, de ser zeloso pela minha família, de ser o provedor da minha família, jamais tirando da minha esposa a autoridade dela de forma alguma, mas eu me ponho nesse lugar de fazer isso. Então, quando nós oramos pelas nossas famílias, eu lembro do texto de Jó, né, que eu preguei essa semana, eu lembro do texto de Jó. Jó, ele orava pelos seus filhos. Então Satanás foi lá e falou com Deus, falou para ele, está vendo teu servo Jó? Não acontece nada lá porque você botou uma cerca em volta dele. Ei, que cerca é essa, gente? É de madeira? É de ferro? É uma cerca espiritual de oração. Jó era um homem que apresentava a Deus os seus filhos. Quando ele fazia festa, ele apresentava os seus filhos a Deus, mesmo não sabendo o que eles tinham cometido ali. Mas caso eles cometeram alguma coisa, eu já estou de antemão apresentando a vida deles a Deus. É isso. Nós precisamos fazer uma cerca espiritual em volta do nosso lar, em volta da nossa casa, orando sempre, intercedendo a Deus, porque se o diabo for tentar, ele não vai conseguir jamais quebrar essa cerca, porque Deus é todo poderoso, porque o Espírito do Senhor está lá, guardando a sua casa, guardando o seu lar. É sobre isso, irmãos, que nós precisamos pensar seriamente como a oração é importante, como a oração é o alicerce para que nós possamos nos manter em pé, nos manter firme sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém?
Talvez algumas coisas não estejam mudando, porque nós estamos tentando resolver com as nossas próprias forças aquilo que deve ser colocado diante de Deus. Né? Busca não fazer com suas próprias forças, né? Acabei de citar o texto aqui, né? Que Jesus falou o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem Jesus, somente com Ele. É justamente sobre isso. Então, isso não significa que aqueles irmãos que entendiam que seus bens não deveriam servir apenas para os seus próprios interesses, existia ali, né? Mas aí o que acontece? Veja bem, não estou querendo aqui tirar o mérito do nosso momento atual, mas naquela época, para você ter ideia, a riqueza deles era camelo, era juntas de bois, era juntas de jumento, né, de porcos, ou seja, eles compartilhavam tudo uns com os outros, né? Até pouco tempo atrás, eu não vou muito longe não, eu lembro que quando a gente era criança, faz tempo pra caramba isso, né? Eu ia para casa da minha avó, aqui bem no trevo ali em cima, e a gente ia lá, ela mandava uma banda de porco, uma quarta de farinha, ela mandava uma quarta de feijão, acho que quem é mais antigo aqui sabe o que é isso, né? Não é um saco, você pega um saco de feijão, né, o Ricardo? Pega um saco, uma quarta de feijão, você pega um saco de feijão e divide em 4, não é isso? Então pega a quarta de feijão, trazia tudo isso para casa, ou seja, ela compartilhava isso com a gente, porque ela tinha lá para compartilhar isso com a gente. Então, automaticamente, quem tinha outro produto do lado, também compartilhava uns com os outros, era isso aí. Só que hoje ninguém vê muito isso, né? Parece que a coisa modernizou, o pessoal também perdeu um pouco a sensibilidade do que é estar junto, né? De que é amar as pessoas. A própria Bíblia diz que no final do tempo o amor de muitos ia aquecer, não é isso? Esfriar, né? Pois é. Então, ao longo do tempo isso vai acontecendo. E, infelizmente, tem acontecido também, principalmente no seio da igreja. Irmãos, isso não significa que nós precisamos entregar os nossos dinheiro, mas é sobre generosidade, é sobre cuidados, aquilo que eu falei no início. Um jovem de 20 anos, que ele falava comigo que ele tentava fazer tudo para agradar o pai dele. Eu falei, talvez você está fazendo errado. Não tente fazer nada para agradar o seu pai, mas tente fazer as coisas para agradar você primeiro. Eu sei que você é um jovem, que você está na presença de Deus, você não tem procurado fazer as coisas erradas, então procura agradar você primeiro. Senta com teu pai, conversa com ele. Pai, eu quero conversar contigo, eu preciso conversar contigo, eu preciso abrir meu coração e expor o que eu estou sentindo com o Senhor. Foi isso que eu peguei, simplesmente falei para ele, porque não vai ter perdão, né? Não vai haver ali aquela passagem de Malaquias, né? O coração do pai não irá se converter ao coração do filho, nem o do filho ao pai, se não houver esse diálogo, se não houver perdão. Tem que haver perdão, tem que haver conversa, principalmente no seio familiar, tão próximo assim, né? Entre pai e filho. Ou seja, precisamos também compartilhar tempo, compartilhar ajuda, também compartilhar em ouvir, compartilhar os nossos ouvidos. Às vezes fala assim, não estou aguentando mais ouvir fulano, toda hora que essa conversa chata, só vem aqui para poder falar dos problemas dela, mas talvez ela vai falar dos problemas dela para você, porque ela entende que você é uma pessoa que ora, é uma pessoa que vai ajudá-la em oração, por isso que ela confia em você, e às vezes vai contar os problemas dela, e às vezes a gente acha que é chato, né? Toda hora fulano contando problema. Primeira coisa que você vai falar com ela, vamos orar junto, irmão? Eu quero orar com você nesse propósito de mudança, nesses problemas que estão acontecendo. Esse é o processo, né? Só precisamos entender isso, ter a sensibilidade de Deus em nós para poder entender isso. Aliás, o Espírito Santo de Deus proporciona isso em nós, né? Ele testifica. Ou seja, precisamos oferecer ajuda, ouvir alguém, visitar quem está sozinho, repartir alimentos, também usar os nossos dons para servir alguém. Talvez você tenha um dom lá
né? Se a gente vê que tem muitos missionários, por exemplo, que vão para a África como dentista, outros vão com costureira, que o primeiro propósito não é chegar lá com a Bíblia na mão e vou falar de Jesus para vocês, não, você vai sentar com a pessoa, você vai trazer ela para o seu lado, vai ajudá-la. A minha roupa está rasgada, traz aqui que nós vamos passar aqui na máquina, nós vamos costurar isso, e depois eu vou ensinar você a costurar também, hein? Aí, ó, ali, daqui a pouquinho ela está costurando também, já está falando do amor de Deus que ela recebeu ali, e o Evangelho está sendo multiplicado, está sendo pregado sobre isso, né? Sobre ter capacidade de dons e poder ajudar. Você vai lá, você é um dentista, né? Vai cuidar do dente de uma pessoa, eu acho que primeiro você vai conhecer a língua nativa do povo, porque se você não fala a língua deles, eles não vão ouvir nada, para depois vocês poderem trabalhar, né? Usando o trabalho, né? Para poder pregar o Evangelho. Isso é servir com os dons que Deus dá, ou até mesmo com a sua profissão, né? Uma igreja que adorava, estou quase cedendo aqui já, uma igreja que adorava a Deus com alegria, olha, só tinha alegria na vida dessas pessoas, né? Muito alegres. E o interessante que eu ouço, que nós não precisávamos sair para buscar ninguém para trazer para a igreja, né? Era o quê? E o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Por que você acha? Eu vejo muita gente falar assim, ó, ganhei fulano para Jesus, aí eu fico rindo. Eu falo, você ganhou? Você não ganhou nada, você não faz nada. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Pode ser que nós tenhamos e sejamos um mero instrumento, uma fagulha, para que a pessoa entenda que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta. É isso que nós precisamos ser, instrumentos nas mãos do Senhor, mas quem faz todo o processo é o Espírito Santo. Nós não podemos mudar ninguém, nós não podemos mudar o interior de ninguém, de forma alguma. Podemos botar uma roupa, podemos botar maquiagem, mas aqui no coração, só quem pode fazer é o Espírito Santo, só Ele tem autoridade. Todo vazio que existe no coração da pessoa, só quem pode preencher o Espírito Santo. Pode ter dinheiro, pode ter tudo na vida, mas só quem preenche é o Espírito Santo, porque não é vazio de dinheiro, de bolso, não é vazio de bolso, não é vazio de roupa, não é vazio de carro, é vazio de alma. Só quem pode preencher é o Espírito Santo de Deus que preenche a vida do homem, somente Ele. Então, essa igreja de Atos 2, 42 e 47, fazendo a conclusão aqui para a gente poder encerrar aqui, que já estamos quase que avançando. Então, a igreja de Atos 2, ela mostra que Deus deseja não apenas uma igreja cheia de pessoas, não é sobre isso, né? A igreja tem 200, 300 pessoas, mas e como é que está o seu coração, hein? Como é que está a palavra de Deus dentro do teu coração? Teu coração também está cheio da palavra? Esse é o processo, porque não adianta estar cheio de vida, de pessoas, se o seu coração está vazio diante de Deus. Precisamos primeiro preencher os nossos corações com a palavra. Precisamos primeiro, nossas vidas estar cheias de comunhão, comunhão. Estamos juntos, né? Estamos sempre de comum acordo com aquilo que estamos fazendo, que é buscar a face do Senhor, né? E também o essencial na vida do cristão, cheia de oração. A oração, sem oração, nós não podemos fazer o coração de Deus mover. Nós precisamos orar. Precisamos ter generosidade, cheia de alegria, disposição, desejo em alcançar vidas para a glória do reino de Deus. Que tipo de igreja, irmãos? Uma pergunta. Que tipo de igreja estamos sendo neste momento? Faça uma reflexão, porque você é a igreja. A igreja não é quatro paredes, cada um de nós somos uma igreja. Então, porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. A pergunta é essa: que tipo de igreja estamos sendo? Que Deus faça de nós uma igreja parecida com a igreja de Atos, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que cuida de pessoas, uma igreja que persevera em oração, com alegria, que anuncia Jesus com amor, com vontade de ver verdadeiramente essas pessoas transformadas.
Hoje Deus nos chama ao voltar o básico. O que é o básico? Deus nos chama a voltar ao básico. Hoje, talvez seja necessário voltar à oração. Mas como voltar à oração? Porque às vezes você já esqueceu de orar, já deixou a oração de lado. E estão precisando ajoelhar mais, nos colocar mais na presença do Senhor. Precisamos voltar à palavra, à essência da palavra. A palavra nós temos ouvido muito aqui em cima. Palavra de verdade, palavra reta de Deus, né? De salvação. E voltar também a essa comunhão. Comunhão. Não sei, talvez você não está em comunhão com alguém da igreja, né? Mas nós precisamos pensar nisso, em servir a Deus com amor, em todas as áreas que você puder servir. Voltar a evangelizar as pessoas. Evangelizar, meu irmão, não é pegar a Bíblia e pregar. Evangelizar com a sua vida. A sua vida deve ser um livro aberto. A sua vida deve ser a Bíblia aberta, se é que ela está sendo, para que as pessoas leiam Cristo na sua vida. E muitas vezes a Bíblia esse livro está fechado e ninguém está conseguindo enxergar Cristo na sua vida. Então nós precisamos ler mais, nós precisamos orar mais, não falar mais, mas viver mais o verdadeiro evangelho na sua essência. Amém? E também, finalizando aqui, eu gostaria que você colocasse de pé nesse momento, para que a gente possa fazer uma oração, orarmos a Deus, clamarmos a Deus, entregarmos as nossas vidas na mão dele. Uma igreja saudável, ela não cresce apenas em número, ela cresce em amor, em comunhão, em oração, mas principalmente em conhecer a Cristo, em prosseguir conhecendo a Cristo. Feche teus olhos, vamos orar nesta noite. Senhor, faz de nós, Pai, uma igreja